Saudações bruxas, saudações pagãs a você que está nos acompanhando. Eu estou com três convidados e os meus três convidados são psicólogos. São psicólogos praticantes das artes mágicas, das artes dos sábios, e eu chamei esse super time com Cris Morgan, André Correia e Renato Capelosa para a gente destrinchar um assunto aqui que está aparecendo bastante nas redes sociais no meio bruxo, falando em shadow work, trabalho com a sombra, integrar a sombra. Então, na bruxaria se fala muito em integração da sombra. Mas o que será que isso significa de verdade? O que isso quer dizer? É o que as pessoas estão dizendo por aí ou tem camadas mais profundas? Então, é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Bruxos, pagãos, psicólogos, eu como psicoterapeuta, estou aqui junto nesse time. Muito bem-vinda, Cris. Obrigada, Pê. Bem-vindos a todos e Ol- bom estar com vocês aqui nessa super time. Oi, André. E aí, Pê, tudo bem? Estou feliz pra caramba de estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite e espero poder contribuir com a conversa hoje. Renato. Oi, P, oi, André, oi, Cris. Obrigado pelo convite. Também estou muito feliz de estar aqui. Acho que essa troca vai ser muito rica. Tô super animada. Gente, já vou começar lascando então. Que vocês entendem dentro de clínica, dentro de estudos de psicologia, porque a psicologia é uma ciência que cuida da alma humana, da psique. A bruxaria, o paganismo, nós estamos falando de questões espirituais do entendimento dessa alma humana. Então, vocês, dentro de clínica, vamos começar pela psicologia mesmo agora. Como é que vocês entendem, e aí, claro, isso pode vazar já para a espiritualidade, este conceito que Katsu é sombra. O que estamos falando quando a gente fala de sombra? Bom, a gente vê muito mal entendido no senso comum sobre isso, e aí a gente vê isso na bruxaria também. A sombra é tudo aquilo que não está na luz da consciência, que não é consciente, que não é claro para nós e que também não é aceito por nós. Às vezes as pessoas acham que sombra é tudo aquilo que é ruim de nós. E não é bem isso. É muito mais que isso. Mas também é isso, né? Então, se eu não aceito um aspecto de mim que eu não gosto, que a sociedade não aceita, o que acontece muito como bruxo, não é? E eu não sei lidar com aquilo, eu não gosto daquilo, e eu enterro aquilo dentro de mim, aquilo vai para uma parte minha sombria. A sombra ela não é uma coisa, né? Ela é um aspecto da psique, certo? Para onde esses aspectos nossos vão, né? E o que acontece quando a gente quer lidar com isso, ou trabalhar a sombra, como você falou, é a gente vasculhar isso e tentar compreender isso e não afogar isso, né? Acho que a gente pode começar, assim, explicando de uma forma muito simples, né? O que é essa sombra, mas que é algo mais complexo do que a gente vê as pessoas falando por aí. Uhum. Eu gosto André. bastante da ideia, tentando complementar um pouco do que a Cris está dizendo, de que para a teoria junguiana, que é de onde esse conceito mais vai participar, né? A gente é como uma comunidade interior. E a gente se identifica com o nosso ego, que se diz eu no mundo, consciente, atuante. Só que para esse ego surgir e estar no mundo, muitos aspectos vão ter que ficar inconscientes, para que esse ego tenha uma sensação de coesão, para que a gente se sinta um eu inteiro, né? Mas a gente não é inteiro, a gente é dividido. Na nossa Constituição tem aspectos que a gente vai ter que, de alguma forma, deixar abafados, porque eles não são condizentes com aquela imagem de si que a gente vai criando na nossa personalidade ao longo da educação, do crescimento. Tudo isso que vai indo para o inconsciente e que a gente não considera como um eu, não, isso não sou eu, vai ficar nesse lugar sombrio e só tem como se mostrar no mundo pela projeção,
né? É aí que o trabalho com a sombra começa a acontecer, quando a gente começa a se dar conta que todos esses aspectos que estão sendo negados, eles vão se projetar, eles vão pular para fora, vazar do barco psíquico para as relações, né? Para situações inesperadas, pequenos padrões de comportamento que se repetem e eu não entendo como é que aquilo se dá, né? E aí eu acho que é o ponto onde começa uma percepção de, peraí, o meu eu não é tudo, ele não é o centro de tudo, né? Eu não estou no centro de comando da minha vida. Eu vou colocar as palavras um pouquinho diferentes, Renato, também. Então, quer dizer, a gente desde pequenininho vai se adequando, vai achando uma forma de funcionar no mundo e vai vendo que certas coisas dão certo, certas coisas não dão certo, certas coisas pai, mãe, escola vão dizendo não faça isso, meu filho, isso é muito feio. Ou a gente vê críticas a outras pessoas que fazem determinadas coisas. Então, aquelas possibilidades de ser e de existir, porque quando a gente nasce a gente poderia ser tudo, vamos dizer assim, ou experimentar tudo, eu vou tirando. Vou descamando, vou empurrando para um outro lugar que não está na minha experiência do que eu me identifico como eu, que é o que o Renato falou da imagem em si, e também não estou fazendo nada, então, nem fora dos conformes para minha própria imagem, nem fora do que eu entendo como estar nos conformes do meio onde eu estou colocado. André, como é que você vê? Tem alguma coisa a complementar disso? Porque eu estou me lembrando uma outra historinha aqui bem boa para falar. É que eu gosto de pensar na sombra exatamente como o oposto do ego, o oposto da consciência, né? O lado sombrio da lua, né? A gente chama de sombra exatamente por como a Cris falou também, como o Renato passou ali, você está falando daquilo que não está esclarecido, aquilo que não está claro para você, aquilo que não está sob a luz da consciência está do lado sombrio, né? E dentro dessa sombra, eu acho que o Renato passou bem por isso, acho legal, tá o lado animal do ser humano, tá o lado selvagem. Eu gosto de pensar nesse aspecto selvagem, instintivo, que não consegue passar por uma doma, né? Agora, quando você falou da escola, do trabalho, da sociedade, né? Será que essas são as regras que determinam quais são as minhas sombras e o que pode vir a público e o que pode ser esclarecido? Eu gosto de pensar nisso, né? Eu trabalhei, eu já comentei em alguns lugares, eu trabalhei muito tempo como palhaço. Eu fui 18 anos palhaço do hospital. E o palhaço, ele trabalha exatamente isso, em você pegar aquilo que é sombrio, aquilo que não é aceito socialmente, e dar vida para isso de novo num corpo adulto, porque a criança ela tem essa liberdade, mas o adulto não. O adulto ele já foi entalhado de acordo com os moldes sociais. E na hora que você traz isso à tona, o adulto não sabe lidar. Ele lida com vergonha, com constrangimento, e o primeiro resultado dessa sombra exposta é o riso, né? Então, como a gente tem uma descarga emocional até prazerosa de entrar em contato com aquilo que nós não estamos acostumados a lidar, né? Eu gosto muito de pensar dessa forma também em relação à sombra. Porque da forma que vocês estão dizendo, também não é só coisa ruim que está na sombra. Isso que eu ia falar. As pessoas acham que só os nossos aspectos considerados ruins por nós ou pela sociedade vão para a nossa sombra. E não, são aspectos não aceitos, não reconhecidos, mas que muitas vezes têm grandes potenciais ali a trazer à tona, né? A se realizar na vida. Então, por exemplo, nós passamos por isso ao momento que a gente quer ser bruxos, mas nós temos medo de dizer que somos bruxos, ou eu quero ser artista, mas ser artista não dá dinheiro, mas a partir do momento que aquilo eu tiro da minha sombra, eu assumo aquilo que eu quero, aquilo vem com um potencial e aí eu vou ser o melhor artista que eu posso ser e, de repente, fazer a diferença no mundo. Então, a gente não pode só atrelar a sombra a características do indivíduo consideradas negativas ou patológicas, né? Mas sim potenciais que está muito associado à questão tanto moral e de aceitação. Mas não só isso. Eu acho que tem uma coisa interessante nisso que a Cris falou, que não é o conteúdo em si. O que está, a sombra não é o conteúdo, não é um o quê, é um como, é uma perspectiva para as coisas. Então, por exemplo, nisso que ela está falando de um talento que fica absolutamente oculto. Às vezes esse talento ele está sendo abafado porque
ele poderia ser ofensivo para a família, porque expor aquele talento, desenvolver aquele talento, poderia ser mal visto num ambiente familiar. Então, o sombrio não é o talento em si, mas é o que eu fiz com ele em nome de talvez uma honra familiar, honrar uma tradição familiar de médicos. E aí eu deixo de ser artista para honrar isso. O sombrio está nesse movimento, né? Nesse movimento de luz e sombra, do que eu trago à consciência e o que eu recuso, né? Para poder pertencer no mundo, né? E aí, algo que o André falou que é super importante, a sombra só existe nesse jogo com a cultura. A sombra, ela coloca a gente o tempo todo entre o individual e o coletivo, entre o particular e o geral, sabe? O tempo todo a gente está nesse conflito com a cultura, não sei necessariamente com conflito, mas nesse confronto, nessa tensão com o que é, né, cultural. Uhum. Eu penso também que tem essa questão de a pessoa é super durona e ela se entende como muito durona. E aí ela é delicada num momento, mas a sombra dela é delicada. O ser doce, gentil e maleável tá na sombra. E ao mesmo tempo alguém que é sempre muito dócil, queridinho, manso e ameno, pode vir com uma mordida em algum momento, porque esse lado da defesa, da assertividade e tudo mais foi jogado para a sombra, né? E pode ser uma grande ajuda em vários momentos a gente trazer Exatamente. esse lado à tona, né? À luz. Sim, Eu inclusive acho. faz parte da função da sombra equilibrar isso, né? Porque se você não equilibra, a sombra toma conta, que é a possessão da sombra, a possessão do ego, né? Se você não equilibra isso, conhecendo as partes de você, e você enterra, e aí chega uma hora que você polariza, né? Então, esse equilíbrio de não sou só persona, né? Mas também tem esses aspectos sombrios e que precisa ser organizados e polarizados, também é uma função da sombra. Para justamente a gente não ver o que a gente vê por aí, as pessoas assumindo a sombra de uma forma, aí sim, destrutiva, polarizada, e prejudicando pessoas. Vocês falando, né, da questão da docilidade, da agressividade, né? Às vezes eu vejo que a gente entra nesses potenciais que a Cris falou, né, nesses extremos, vendo a violência como uma sombra, né? A sociedade hoje te coloca dentro de uma redoma de vidro, te serve num prato de porcelana, né? E esquece que nós temos emoções que complementam a docilidade. A docilidade também complementa. A gente tem os dois lados. A nossa violência, se você conhece ela, essa acho que é uma questão legal da gente trazer também. Se você reprime, você adoece. Se você entende que aquilo existe e você consegue administrar aquela violência, ela não vai te servir como uma coisa destrutiva. Ela vai ser como a Petrúcia falou, uma autodefesa, uma proteção, uma proteção da sua consciência, da sua saúde mental, daqueles que você ama, né? Ela não precisa ser destrutiva em relação ao outro. Ela pode ser protetora em relação a você. Né? Então, conhecer esses aspectos, não só na psicologia, mas na magia também, nas nossas práticas, é excelente. Né? Eu queria entrar agora nesse negócio do que a gente fala de integrar a sombra, então, na nossa vida e o quanto que isso faz diferença na nossa magia, mas eu quero partilhar com vocês uma historinha que eu ouvi esses dias, de alguém descrever a sombra como você mora numa casa e você não sabe que no porão da sua casa mora uma outra pessoa. Você tem um inquilino que mora no porão da casa. Esse inquilino do porão da casa, ele escreve bilhetinhos num papel e de vez em quando ele joga esse bilhetinho pela janela na calçada. E alguém que está passando lê aquele bilhetinho e vem bater na tua porta para tomar satisfação contigo do que o teu inquilino de baixo fez. Né? E você nem sabe que ele está lá aprontando. Eu achei uma descrição muito boa, porque sombra também é aquilo que nos escapa
em momentos em que a gente está muito tenso, muito assoberbado, fragilizado de alguma forma, e a gente depois tem que se haver com algo que disse, fez, e disse, mas não é possível que eu fiz isso, não era eu. A gente tende a dizer, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, aquilo não era eu, não é? A gente geralmente fala disso, dessas porções inconscientes que emergem. Tem um jeito inteiro. Vai lá, Renato. Eu ia falar que essa questão do porão, eu acho ela muito interessante, porque ela é uma metáfora que traz a ideia de profundidade, é uma metáfora que traz a ideia do subterrâneo, do que está no fundamento. Porque, de alguma forma, a sombra, ela também é a possibilidade de uma conexão com uma raiz, com aquilo em nós que é mais basal da psique, né? A gente tem uma tendência muitas vezes, ainda mais no trabalho de autoconhecimento, a ansiar muito pela luz, por um movimento ascendente, transcendente, e a sombra, ela relativiza o nosso ego num movimento gravitário, num movimento de descida, de um movimento de ir para dentro das nossas entranhas, em pontos onde a gente se conecta com os outros humanos, que são justamente aquilo que o André falou, os nossos aspectos mais bestiais, né? Os nossos aspectos mais animais, o que o Jung chamava de aspectos primitivos da personalidade, ou de alguma forma função inferior da personalidade, coisas desse tipo. E que a palavra sombra ela é muito melhor, né? Porque ela é mais estética, ela é mais metafórica, ela não é uma palavra nem científica, nem também religiosa, ela flerta também com a arte, né? Porque se a gente pensar a sombra na arte, a sombra é aquilo que dá contraste para uma pintura. A sombra ela não é o preto e o branco, né? Numa pintura, a sombra ela é os roxos, os marrons, os tons mais escuros da mesma cor. Então, é tudo aquilo que gera layer na imagem. Dá relevo no desenho. Dá relevo, dá contorno, dá contraste para a imagem. Então, isso que você falou do porão é a profundidade. Sem a sombra, as coisas não têm camadas. Elas ficam absolutamente bidimensionais. Ô, Renato, usando essa sua analogia, quando a gente vai desenhar, a gente desenha com grafite, a gente desenha com sombra. A gente não desenha só com a luz, né? O que dá o desenho, o que dá a arte, às vezes, pega carvão. Vai desenhar com carvão. Você desenha só com o escuro, né? A criação, ela vem a partir daí. Aquilo que você quer que exatamente que venha aos olhos, você coloca a sombra sobre, né? Quando a gente fala de inferioridade, né, desse lado inferior, desse lado sombrio, desse lado negativo, não significa que é pior. Significa que é o oposto do positivo, que é o oposto do que está em cima, né? O inferior é o que não está em cima, é o que está abaixo. É só isso, né? É um complemento da outra parte, de repente da parte que a gente valoriza, né? Da parte que a gente dá mais atenção. E tem um aspecto, pegando um gancho de magia, quando a gente entra no caminho mágico, é aquela coisa, você só pode fazer magia para coisas boas, né? Pegando o gancho do bem e do mal, e o caminho tortuoso, né? E eu teve um momento do meu caminho mágico, né? Que um mestre de magia espiritual, ele começou a me atacar, eu não sabia que era ele. E até que aí eu descobri, né? Estive com ele atualmente e ele disse, eu estava te ensinando a enxergar da sua sombra. Você precisava aprender a se defender, porque você está muito... Ele usou o termo, você é muito boazinha. Você tem que equilibrar, né, esse lado na magia. Então, quando a gente entra no caminho da magia, no caminho da bruxaria, a gente enfrenta muito, acho que uma das coisas que a gente mais trabalha é lidar com as sombras, né? Para reconstruir em nós o que é luz e sombra, o que é bem e mal, e qual é o meu caminho dentro disso. Tem um conceito também da magia de que, na verdade, tudo emerge do escuro. Não é que as coisas descem, as coisas emergem, assim como a gente vê em Gaia, a gente vê no planeta, as coisas brotam da Terra, né? Então, o escuro é onde as coisas estão sendo feitas,
onde elas estão no seu potencial para vir à luz. Então né, dá para entender que na sombra temos todas as possibilidades, não é isso? A prima matéria dos alquimistas, né? A dama negra, as virgens negras, as deusas sombrias, né? Essa grande mãe de onde emerge toda a possibilidade de vida. E que do mesmo jeito que ela concede a vida, né, Pê? Ela também pode privar, ela também pode castrar, ela também é ameaçadora, né? Ela também pode devorar. Essa mãe Gaia que dá e tira. Com a mesma mão que dá, ela tira, né? Você sabe qual que é o meu receio, Renato, quando a gente coloca... eu gosto muito desses aspectos, eu gosto muito quando a gente fala das deusas sombrias, dos deuses sombrios, né? Eu gosto muito de trabalhar, inclusive, com esse aspecto mais sombrio de Cernunnos, não só com o aspecto florido, né? Mas eu tenho um receio muito grande, porque hoje em dia tem acontecido muito isso. Posso estar sendo preconceituoso, vocês me ajudam a pensar, por favor. As pessoas, elas estão terceirizando culpa e acho que elas estão decorando a sombra, elas estão floreando a sombra para ela ficar mais palatável, para ela ficar mais poética. E aí você fica naquela sala de espera da sombra. Você não entra de fato, né? Você fica só no atrium ali, brincando de sombra, não é fingindo, mas simulando uma aceitação, mas na hora que o buraco é mais embaixo, não sabe lidar porque não entrou em contato, né? Eu posso estar falando besteira, mas é uma impressão que eu tenho muito forte. É bem isso que eu queria que a gente entrasse também para falar aqui. Então vamos começar e depois a gente deve continuar no próximo bloco, mas entender a sombra, integrar a sombra, não significa cultuar deuses. Apenas cultuar deuses trevosos, ou poder falar de morte, ou poder dizer que eu sou capaz de fazer um malefício ou de me defender magicamente. Isso não é integrar a sombra. Isso é como falou o André, a antessala do babado, não é mesmo? É um envaidecimento do ego, né, Pê? Isso também é um envaidecimento do ego, uma inflação de poder, né? E a gente reduz, né, a função dos deuses, assim como a gente quer ser o trevozinho, projetar, como o Renato está falando, aspectos nossos, superficialmente, porque aí eu cultuo aquela deusa trevosa, incrível, porque eu sou tal, e na verdade não é isso, né? Aí quando vem a dor, que essa deusa trevosa, que é o domínio da deusa trevosa, assim, não, ela tem que tirar essa dor de mim. Não, quem trouxe? Sabe duas coisas que me incomodam bastante? Primeiro é usar os deuses como se eles fossem produto, como se eles fossem mercadoria. Hoje eu vou usar Hecate, hoje eu vou usar Cernunnos, desculpa, né? Você não Da entra... prateleira, né? Que você escolhe para trabalhar. Exatamente, você não entra com uma cestinha e fala, hoje eu vou usar esse, hoje eu vou usar esse. Você não está numa quitanda divina, né? E outra coisa é quando você fragmenta o Deus e você fala, hoje eu quero trabalhar com esse aspecto. Quem é você? Quem é você, célula microscópica de um corpo universal, para escolher qual característica de uma coisa extremamente maior que você vai usar? Né? Usar, né? Já estamos com essa palavra. Vou usar uma parte de um Deus. Exatamente. E aí entra num aspecto que eu costumo falar que, assim, a psicologia, as pessoas pegam conceitos psicológicos, trazem para um conceito mágico bruxesco, espiritual, mistura como se fosse tudo uma coisa só, reduz o que seria divindades, potências e princípios na bruxaria a conceitos arquetípicos, que é outra coisa, e aí você não lida realmente com uma divindade dentro de conceitos arquetípicos, e você não trabalha aspectos da sombra dentro de um aspecto psicológico com uma divindade como um princípio divino. Então, é um balaio de gato. Eu acho, Pê, que o tema da sombra, ele tensiona para nós que estamos numa vertente um pouco mais pagã, os ranços da moral judaico-cristã. Por quê? Porque num pensamento politeísta, o mal está potencialmente em tudo. Todos os deuses são potencialmente bons ou maus.
né? E aí eu acho que é ruim a gente perder a experiência psicológica da maldade, porque a gente tem tacitamente uma experiência do que é bom e do que é mal, do bem e mal, não no sentido judaico-cristão, não de uma divisão radical entre o que é certo e o que é errado, não nesse sentido, mas de experiências de culpa, porque no fim das contas, a sombra, ela também vai tocar em nós aonde nós sentimos culpa. E aonde a culpa nos toca é onde emerge o nosso senso de moral, que na nossa cultura já está pronto. Foi dado pela igreja. Aonde você pode se sentir culpado e onde você não pode se sentir culpado. E para nós que estamos numa vertente mais pagã, eu entendo que o trabalho com as sombras é ir descortinando essas curas e patologias dos deuses, né? Aonde os deuses trazem em nós os nossos aspectos mais adoecidos, né? Então, quando você penetra um cosmos de um deus, ele vai vir com tudo. Ele vai vir com todas as potencialidades dele e vai tocar em nós aonde quer que seja. Então, às vezes, num trabalho mágico, o vermelho não vai ser oposto ao azul. Às vezes, num trabalho mágico, o vermelho vai ser oposto ao rosa. A minha paixão desenfreada vai ser tensionada com as minhas idealizações de romance. E eu estou dentro do cosmos de Afrodite. Eu estou em dois aspectos dessa deusa. Ao mesmo tempo que ela me traz uma paixão voraz, ela pode me trazer fantasias absolutamente idealizadas de um amor. E isso é mais sombrio do que eu contrastar desejo sexual com impotência, com falta de desejo. Isso vai trazer menos dinamismo para a psique, menos sombra do que talvez um contraste entre o vermelho e o rosa. Não sei se eu me fiz claro, assim, né, na metáfora. Eu acho que sim. Nós vamos continuar esse papo no próximo bloco. Então a gente faz um breve intervalo e já voltamos.